E nós tomamos posse, Senhor, da Tua bondade, que ultrapassa as nossas fraquezas e misérias. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua bondade enche toda a terra, a Tua glória enche a terra e enche o coração de cada um que se abre ao Teu amor. Por isso rezamos, pedindo que São Bento afaste para longe de nós todo tipo de mal, todo tipo de cilada do inimigo caia por terra. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, aleluia. Quem é como Deus? Ninguém. Jesus, tu vencerás. Como sempre tu venceste, por mais árduo que seja a batalha, a vitória será tua. Que o Senhor cele a cada um no seu precioso sangue, o Senhor cubra cada um sob o manto protetor da Virgem Maria, e todos os olhares do inimigo fiquem cegos agora, pela chama de amor do coração imaculado de Maria. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Guerreiros, guerreiras, o Senhor te faz uma promessa de algo verdadeiramente novo na sua vida. Tem coisas que a gente vai ver na palavra de Deus que vão nos fazer crescer muito, mas na primeira vista parece ser uma contradição. O Senhor te promete algo verdadeiramente novo, que muda a sua vida. Mas antes eu quero te confrontar com a palavra de Deus que vai dizer que não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Não existe nada de novo debaixo do sol. Uma coisa que você vê já existia. Ah, não, isso aqui é novo. Já existia. Está na palavra de Deus. Não existe nada de novo debaixo do sol. Pode anotar Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Aí você vai dizer, mas irmão, hoje em dia, por exemplo, a gente pega um celular, fala com a pessoa lá do outro lado do mundo. A gente está na rede social, eu estou aqui no Japão, eu estou aqui no Paraguai, eu estou aqui em Portugal. Cada um, eu estou aqui na Austrália. Pode se apresentar aí, tem gente de todo canto. E é impressionante. Isso é novo. Imagina se há 500 anos atrás, alguém olhasse e visse as câmeras que tem hoje, visse os celulares que tem hoje, ia dizer, existe uma coisa nova sobre a terra. Existe algo novo debaixo do sol. Não, meus irmãos. Te dou outra passagem bíblica, que é Provérbios capítulo 25, versículo 2. Essa passagem vai dizer assim, a glória de Deus é ocultar os mistérios. A glória dos reis é desvendá-los. Tudo aquilo que o homem desenvolveu de tecnologia, tudo aquilo que o homem, entre aspas, descobriu, justamente a palavra descobriu é o que estava encoberto. Foi achado, não foi criado pelo homem. Já existia. Hoje em dia a velocidade da luz faz com que a informação chegue num instante, menos de um segundo, lá do outro lado da Terra. Mas também um raio chega na mesma velocidade do outro lado da Terra. Tudo isso já existia na natureza. Aos poucos o próprio Deus deixou que o homem fosse descobrindo. Pena que eu não consegui separar a tempo. Uma frase que eu vi há pouco tempo atrás de um ator famoso de comédia, como é que diz? Jim Carrey, né? Jim Carrey, assim, né? Eu vi, interessante, esse homem passou pela depressão, não sei como está hoje, mas eu vi só essa frase. Ele dizia assim, eu desejaria que todas as pessoas chegassem a ser como eu cheguei, rico, famoso, tivesse prazeres, conforto, isso e aquilo, para que todos entendessem que não são essas coisas que trazem a felicidade para a gente, que não são essas coisas que preenchem.
Então, por mais que se descubra algo novo, entre aspas, que não é novo, já existe na natureza. Todos os elementos da tabela periódica que hoje o homem descobriu como manipular, já existiam há milhões de anos atrás. O homem foi descobrindo, porque a glória de Deus é ocultar e a glória dos reis é descobrir, desvendar. Plantinhas que num tempo atrás eram mato e ninguém dava valor, de repente se descobre que aquela planta é a solução para a doença que está graçando, que está crescendo num tempo X, né? Vários tipos de plantas que de repente nem eram valorizadas, de repente foi descoberto que aquela planta serve como remédio, aí se torna mais valioso que o ouro. Mas nada é novidade. A palavra de Deus vai dizer: não existe nada de novo debaixo do céu, debaixo do sol. Eu conheci um homem, que esse homem foi muito rico. E ele disse: irmão, isso é verdade. Porque eu colocava na minha cabeça, eu vou ser feliz quando eu tiver uma picape dessas de corrida no rally, quando eu equipar ela com todo tipo de capacidade para vencer o rally. E ele tinha melhor picape, melhor, como é que chama, desses Jeep, né, de corrida, e ele tirou prêmios, primeiro lugar e tudo. Aí disse: cansei. Aí eu pensava: agora eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar uma casa num lugar assim, perto da praia e tal, com a minha esposa. Aí eu comprei. Cansei. E assim ele vai dizer que tudo foi acontecendo na vida dele, ele viu que nada tinha razão, nada era novo, tudo era cansativo. E sabe quem foi que escreveu? Tradicionalmente se atribui o livro do Eclesiastes ao homem mais rico que existiu, Salomão. Eram toneladas e toneladas de ouro que ele recebia. Esse homem teve tudo que no mundo se deseja. Teve prazeres, teve mulheres, teve riquezas, teve fama, teve mais inteligência que qualquer outro. Tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Se você nunca leu o Eclesiastes, vale a pena. E ele vai dizer assim: experimentei de tudo, mas eu vi que tudo passa e nada preenche o nosso coração. E a conclusão que ele vai chegar, dizem que esse livro ele escreveu no fim da sua vida, depois de ter errado também, cometido seus erros, e ele vai dizer: tudo é vão debaixo do sol. Tudo é vão e não existe nada de novo. Ele entendeu que nessa terra, se você vive só para as coisas materiais, o seu coração é vazio. Você não consegue preencher o seu coração só com as coisas e os valores e as riquezas e os confortos, os prazeres dessa terra. No fundo, os prazeres dessa terra, mesmo os prazeres justos, que não são pecaminosos, no fundo, são um pouco como a droga. A droga te enche de prazer, mas depois vem um vazio maior ainda. Claro que o pecado te destrói, te corrói por dentro. Mas ele vai dizer, Salomão: eu concluí que a única coisa que tem de boa, você viva bem com a sua esposa, coma do fruto do seu trabalho, coma uma comida gostosa, descanse, trabalhe, descanse, e isso é o que restou para a gente. Sem a recompensa do céu, é a única coisa que tem razão. Como diz São Paulo: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aproveita essa vida, porque é a única coisa que tem. E Salomão vai chegar nessa conclusão e vai dizer essa palavra: não existe nada de novo debaixo do sol. Então por que o senhor colocou esse título, irmão? Algo realmente novo em sua vida. Porque não existe nada de novo debaixo do sol. Só que o que eu quero anunciar a você é que foi algo acima do sol que desceu a essa terra e veio trazer a novidade. Foi o próprio sol que desceu. Aliás, o sol é muito menor, ele simboliza a luz de Deus. Foi o próprio Deus que está acima do sol e de todos os astros, porque não há nada de novo debaixo do sol. Mas se o próprio Deus veio ao nosso encontro, nós podemos anunciar a boa nova, a boa notícia. Não é uma tecnologia nova que pode preencher o seu coração, não é ficar
horas e horas numa rede social, se distraindo, que vai preencher o seu coração. Não é um encontro, uma paixonite que vai preencher o seu coração. Tudo isso passa e é enganador ao coração. Salomão descobriu isso. Salomão passou por tudo isso, experimentou tudo isso e viu que tudo que é somente terreno é passageiro, gera vazio. Porém, algo que nunca antes aconteceu. Depois de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, vieram outros reis, não é? E no meio desses reis, os profetas começaram a anunciar que agora algo novo ia aparecer. Isaías 43 vai dizer: eis que surge uma obra nova. Já está surgindo, vocês não veem? Não é como nos tempos passados, é algo realmente novo. Está sendo feito agora, não é algo que já existiu. E os profetas começam a anunciar uma coisa nova que está vindo. E você vai ver, esse é o tema do nosso livro de hoje, do Advento. O nosso tema de hoje começa com essa palavra de Jeremias capítulo 31, versículo 22. Eis que eu vou criar algo novo sobre a terra. Deus começa a fazer uma promessa. Se antes Salomão tinha dito que debaixo do sol não existe nada de novo, Deus começa a prometer: meus filhos, essa vida perdeu sentido sem a minha promessa. Mas eu quero dizer que o que eu prometi a Adão e Eva, de uma restauração, de uma salvação, de algo novo, de vida e vida em abundância, eu começo agora a anunciar com mais clareza. O próprio Jó dizia: qual é o sentido dessa vida? O próprio Jó dizia assim: se eu soubesse que depois dessa vida eu poderia viver de novo, então eu atravessaria toda essa vida tranquilamente, passaria por todas as dores tranquilamente, mas isso ainda estava oculto. Mas através dos profetas, o Senhor começou a fazer a luz brilhar com mais força, como uma aurora que vai fazendo surgir a luz, e os profetas começaram a falar: olha, está vindo uma coisa nova. E através de Oséias, que é um dos primeiros profetas, ele começa a dizer: Oséias, se casa com a prostituta. Mas Senhor, com a prostituta? É, com a prostituta. E ele vai e casa com a prostituta. E ele tenta, faz tudo de bom para ela ser uma boa esposa, mas ela já tinha o vício de pecar. E o que ela fez? Como uma prostituta, ela adulterou, traiu seu esposo. E Oséias fica furioso e ele tenta mudar o coração dela de todo jeito, porque afinal foi a esposa que Deus deu, mas ela é difícil de mudar, é difícil. E Deus diz em Oséias 3, você ama de novo uma esposa que foi infiel? Você ama de novo uma esposa que tem um amante? Pois é assim que o Senhor teu Deus ama o seu povo. Embora tantas traições, embora tantas feridas que eles façam no meu coração, é assim o meu amor, porque o meu povo é como uma prostituta, o meu povo tem ferido o meu coração, mas se eu sou fiel, se eu restauro a minha esposa, por que você não pode? E Deus vai fazer uma promessa para Oséias. Jesus, aliás, Deus, é prefiguração de Jesus como verdadeiro esposo. Deus vai falar que ele tem o poder de restaurar essa esposa infiel, prostituta, e transformar ela como uma virgem. Deus vai usar termos que ele mesmo vai encher o coração da esposa do amor e de uma capacidade para que ela possa ser fiel. Ele vai fazer nela algo novo, uma obra nova. Foi uma das primeiras vezes, aliás, foi a primeira vez na Bíblia toda, que Deus comparou claramente o amor dele com o seu povo, com o amor de um esposo com uma esposa. Aliás, o nome do nosso Instituto Hesed foi tirado da passagem de Oséias capítulo 2. Justamente essa aliança de amor, de misericórdia. Então o Senhor vai começando a fazer essas promessas. E pela primeira vez, através de Jeremias, Deus diz assim: eu vou fazer uma aliança nova. Uma nova aliança, não como aquela aliança do passado. Eu vou fazer uma aliança que vai mudar o coração de vocês. Esse coração de pedra vai ser tirado e eu vou dar um coração de carne.
Se não existe nada novo debaixo da terra, aqui sobre a terra, debaixo do sol, eu vou fazer um milagre. Mas o povo não imaginava o tamanho desse milagre. Deus começa a fazer promessas, meus irmãos. E, através dos profetas, Deus começa a falar que Ele está fazendo surgir uma obra nova. Meu irmão, minha irmã, nós não temos noção do que é essa obra nova. Muito mais do que os profetas imaginavam. Muito mais do que o povo imaginava. Nem os profetas tinham a noção plena do que seria essa obra nova. Eu quero ler com você Jeremias 31, 22, vai dizer assim, no nosso livro, começa com esse, nosso livro do Advento, com esse versículo. Mas logo em seguida diz uma coisa que poucas pessoas entendem. Diz assim, eis que eu vou criar algo novo sobre a terra. Aí se você ler a continuação, está dizendo assim, a esposa está rodeando o esposo. O que tem a ver, irmão? Deus está falando de fazer uma obra nova, de repente ele fala, a mulher anda em volta do seu esposo. A esposa fica rodeando, enchendo de cuidados o esposo. Já não existe algumas mulheres que amam seu marido e enchem de cuidados o seu marido, né? Apaixonadas? Então que novidade é essa? Deus não está falando de algo simplesmente terreno. Deus está falando do seu povo, que era essa prostituta infiel, que agora vai se tornar íntimo do seu esposo, Deus. Olha só, e o que isso tem a ver comigo, irmão? Essa mulher que Oséias profetiza, também está escrito em Miqueias, capítulo 5. O povo vai ficar na escuridão, e só vai chegar algo novo, quando uma mulher der à luz lá em Belém. Está lá em Miqueias, capítulo 5. Quando é que vai chegar esse algo novo? Quando uma mulher der à luz em Belém. Quando no Evangelho de Lucas, os anjos aparecem aos pastores, eles dizem assim, eis que eu vos anuncio a boa notícia, realmente uma novidade, a boa nova. Evangelho significa boa nova. O Salvador chegou. O Salvador nasceu, e vocês vão encontrar essa mulher de Miqueias, que iria dar à luz para trazer o novo para a humanidade. Essa mulher já deu à luz, essa mãe já gerou um filho. Ide, vocês vão encontrar numa gruta, uma criança envolta em faixas, e quando eles chegam lá, anunciados pelos anjos, eles encontram muito mais do que uma criança envolvida em faixas. Ele encontra uma criança extremamente pobre, num lugar mais indigno, na gruta onde os animais faziam suas necessidades, se alimentavam, mas mais do que rodeada de panos, eles encontram aquela criança rodeada do amor de José e Maria. A profecia de Jeremias, algo novo sobre a terra, a mulher que envolve o seu esposo, está se cumprindo ali, quando Maria tem um menino nos seus braços. Pela primeira vez, uma criatura digna, pura, imaculada, adora o seu Senhor. Pela primeira vez, representando todo o povo de Israel, uma criatura, uma mulher, santa e pura, envolve de cuidados e carinhos o seu amado. Uma mulher que é pura, que é imaculada, porém, isso tem diretamente ligação com a sua vida, porque essa mulher que rodeia o seu amado, que é pura e imaculada, é também você. E eu não estou falando só para as mulheres, não. Eu falo para as mulheres e para os homens. Por quê? Porque ali, essa figura da mulher que rodeia o marido, como eu expliquei, é o povo que vai ter um coração novo, e agora vai ter experiência com o amor do seu Deus, que vai ter essa experiência que vai preencher todas as áreas da sua vida. Deus está falando que a filha de Sião, quer dizer que o seu povo eleito, escolhido, que é a sua esposa, vai ter um coração novo, e agora vai estar ao redor dele, adorando, bendizendo, glorificando o nome dele. Meu irmão, minha irmã, essa pessoa é você, que tem procurado tantos lugares, que tem tantas vezes traído o Senhor. Essa pessoa sou eu e é você. Só em Deus nós conseguimos preencher esse vazio.
Como disse esse ator, o Jim Carrey, ele vai dizer, encontrou em tudo a riqueza, a fama, e só encontrou vazio. Na hora preenche, mas depois o que fica? Salomão, que teve toda a riqueza do mundo, mas entendeu que só com as coisas terrenas o seu coração não pode ser preenchido. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer o que está escrito em Efésios capítulo 1. Deus, antes de criar o universo, pensou em você. Está lá. Deixa eu abrir essa palavra. Deixa eu ler para não ficar com palavras minhas, mas para ficar claro o que o Senhor está dizendo. Ele, aliás, abri aqui em 2 Coríntios 5. Doravante ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos assim. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu e você éramos como a esposa prostituta de Oséias. Eu e você muitas vezes nos voltamos para os ídolos, que são o dinheiro, que são os prazeres, que são o egoísmo, que são o orgulho, que distantes dos mandamentos de Deus. Mas eu e você encontramos algo novo sobre a terra. O Salvador nasceu. Nunca antes na história da humanidade, uma virgem engravidou do próprio Deus, sem acontecer relação sexual, sempre virgem, porque, por exemplo, os mormons acreditam que Deus é feito de carne e osso, e que Deus é filho de outros deuses. Eles são politeístas, dizem que são os cristãos dos santos dos últimos dias, mas eles acreditam em várias divindades. E eles dizem que Deus Pai desceu e teve relações sexuais com a Virgem Maria. Gente, isso é grosseiro, isso é uma heresia intolerável, criada por um maçom, criada por um homem totalmente avesso à fé cristã, no século retrasado. Algo tão recente que muitas pessoas não conhecem na ingenuidade. Não, a Virgem Maria foi gerada por obra do Espírito Santo, sem nada de participação de homem, sem nada de relação sexual. Não que relação sexual seja pecado, errado, não. É abençoada por Deus, mas é algo novo que surge sobre a terra. A mulher que envolve o seu esposo. E mais do que nunca, o esposo no ventre de Maria estava envolto por ela, estava envolvido por Maria. Há algo novo sobre a terra. Nunca antes e nunca depois uma mulher ficará grávida por obra do Espírito Santo. Isso é algo novo sobre a terra. Até o profeta Isaías disse para o rei Acais, peça um sinal, pode ser da profundeza da terra ou da altura do céu. Ele disse que não ia pedir. Mas o profeta disse, o Senhor vos dará um sinal, é a virgem que vai conceber por obra do Espírito Santo e gerar o próprio Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, algo novo surgiu sobre a terra. E olha, nunca antes um homem ressuscitou. Você pode dizer, mas irmão, já tiveram homens que reviveram. Tem até uma doença que pensam que a pessoa está morta e a pessoa depois está viva, levanta de novo. Já ouviu falar? Pois é, não. Mas já tiveram milagres de como que pode dizer? Dom Terra dizia, reviver, fazer a pessoa reviver. Chamamos grosseiramente de ressurreição. Por exemplo, Eliseu ressuscitou alguns mortos, Elias ressuscitou um morto. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, já fedendo, apodrecendo, 4 dias de morto. Mas somente Jesus realmente ressuscitou para não mais morrer. Somente Jesus venceu a morte. Somente Jesus está vivo hoje com a sua carne e o seu sangue. Corpo, sangue, alma e divindade. Meus irmãos, essa é a diferença nossa para os nossos irmãos protestantes. Os protestantes acreditam que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, no seu corpo ressuscitado. Mas os nossos irmãos protestantes não tocam em Jesus ressuscitado.
Como é essa ressurreição que ressuscitou com o corpo material, mas que não se deixa tocar? Nós acreditamos que Jesus ressuscitado está vivo no meio de nós. Em Efésios 1 vai dizer que assim como Maria foi a primeira esposa do amado, esposa de Deus, toda a igreja é também imaculada quando é lavada no sangue do Cordeiro, quando recebe o batismo, quando você se confessa, quando você recebe o corpo e o sangue do Senhor. Você também é a esposa que envolve o esposo. Assim como Maria grávida, você também tem Jesus dentro de você. Você também envolve o teu amado. Você também é outra Maria. Você é a presença da Imaculada nesse mundo. Maria foi a primeira cumpridora dessa promessa, desse algo novo. Mas você também tem essa mesma experiência com Jesus vivo, ressuscitado na Santa Eucaristia. Eu quero te dizer agora uma denúncia muito séria. Anota também Efésios capítulo 1, eu li agora 2 Coríntios 5. Efésios capítulo 1 vai dizer: nele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Efésios 1, 4. E eu termino, meus irmãos, falando de algo, de uma denúncia, de um perigo muito grande que nós vivemos nesses dias de hoje. Eu quero te dizer que somente na Igreja Católica existe a Santa Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor. Você que já é membro antigo do Exército de São Miguel, você já se tornou como essa esposa profetizada na Bíblia. Eis que eu crio algo novo sobre a terra, a esposa ao redor do esposo. Porque você adora Jesus de manhã, com o Santo Rosário. Você adora Jesus à noite. Tem um encontro com a Eucaristia a todo momento. Você tem tido sede e fome do pão eucarístico. Você entendeu que aquele mesmo menino que Maria enchia de cuidados aqui na terra, você hoje enche de cuidados com Jesus na Eucaristia. Porque você teve uma experiência pessoal. Se você que é novo, não teve ainda essa experiência íntima com o amado, aqui no Exército de São Miguel, pode ter certeza, logo, logo, você vai ter essa experiência profunda com Jesus na Eucaristia. Eu quero terminar fazendo essa denúncia. Hoje em dia existe um perigo muito grande, presta muita atenção no que eu vou falar agora, gente. Nessa novena da Imaculada, que a Imaculada lance para fora essa heresia que está enchendo vários lugares e entrando dentro da Igreja Católica. Já ouvi padres falando sobre esse assunto. Eu vou falar e você vai ver, provavelmente você já ouviu isso em algum lugar. Está uma moda por aí de dizer hoje que espiritualidade é uma coisa boa. Religiosidade é uma coisa má. Ser religioso significa ser hipócrita, ser frio, ser egoísta, significa uma pessoa que tem uma espiritualidade fraca, igual os fariseus. Chegam a dizer assim: religioso é aquele que matou Jesus, foram os religiosos. Espiritualidade não, é uma coisa boa, é uma coisa madura, é uma coisa do amor. Cuidado com essa mentira. Você nunca vai encontrar um santo na história da igreja falando isso. Toma muito cuidado. Eu fui pesquisar um pouco, sabe quem que é que ensina isso? Filósofos ateus, espíritas e protestantes. Todo o ensinamento da nova era, New Age, ensina a mesma coisa. João Paulo II denunciava a nova era, dizendo: cuidado com essa espiritualidade vaga. Eu sigo Jesus, mas é o Jesus cósmico. Eu sigo Jesus da Bíblia, eu sou protestante, mas cada um interpreta do seu jeito. Cuidado. Esse costume de dizer Jesus não deixou nenhuma religião, deixou sim. A palavra religião significa religar, e ele disse somente para os apóstolos, para Pedro, em Mateus capítulo 18, e para capítulo 16, e para os apóstolos, em Mateus capítulo 18.
O que você ligar na terra é ligado no céu. Só Jesus faz essa ligação entre o céu e a terra. Só Jesus toca a terra e toca o céu. A Eucaristia, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai dizer que no fim dos tempos, o ímpio, o adversário, aquele que vai se levantar contra tudo aquilo que os homens chamam de Deus. Qual é a única coisa que os cristãos católicos aqui nessa terra chamam de Deus? Escreve aí no chat. Qual é a única coisa que o inimigo, o anticristo, está lá em 2 Tessalonicenses 2, vai se levantar contra tudo aquilo que os homens chamam de Deus. O que que os homens cristãos católicos chamam de Deus? A Santíssima Eucaristia. Aquela que nós rodeamos, como a esposa rodeia o seu esposo. A Eucaristia é Deus feito carne. A Eucaristia é Jesus vivo ressuscitado. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Cuidado. A pequenina Jacinta, ela disse assim: os governos vão perseguir a religião de nosso Senhor. Ouviu? A religião de nosso Senhor. Ai dos governos que perseguirem a religião de nosso Senhor. Então eu quero te dizer, toma muito cuidado. Eles estão fazendo esse jogo de nomenclatura, esse jogo de nomes. O que São Francisco de Assis foi? Um religioso. O que São Bento foi? Um religioso. Leia a história da igreja, leia a imitação de Cristo. Cuidado que estão confundindo até mesmo os católicos. Claro que você deve viver sua religiosidade com maturidade, mas a nomenclatura não é essa. Porque as pessoas estão querendo viver uma espiritualidade desvinculada da religião católica, desvinculada dos mandamentos, desvinculada da verdadeira ensinamento da igreja. É muito fácil, você pega uma espiritualidade zen, faz todas essas coisas novas que estão por aí, segue a doutrina que você quiser, ou no caso dos evangélicos, interpreta a Bíblia, cada um do seu jeito. E somente a Igreja Católica mantém mesma interpretação, a mesma doutrina há 2000 anos de história. Todos os santos viveram na religião de nosso Senhor. E até mesmo os protestantes, que são reconhecidos pela Igreja, o seu batismo, fazem parte da religião católica, mesmo que não saibam, mesmo que estejam um pouco distantes, mas são parte. Santo Agostinho já dizia isso. São parte do corpo místico da igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor te pede hoje um propósito. Nesse período da novena da Imaculada Conceição, é tempo da esposa rodear o seu esposo. É tempo de sermos religiosos, sim, no sentido verdadeiro da palavra. É tempo de sermos apaixonados por nosso Senhor. O que aconteceu com a Virgem Maria, que envolvia Jesus de cuidados, hoje acontece conosco, que somos essa esposa.